Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Orem Malachi Ben Israel, aqui diretamente de nossa sinagoga, Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui transmitindo a nossa Aliyá nessa manhã, esse shiur diário, que fazemos através do nosso canal Anusim Brasil, aqui de Criciúma, Santa Catarina. Nossa comunidade Anusim Brasil, que está aqui em nossa cidade e também em outras cidades, capitais e também fora do nosso país. Então, se você é um Binei Anusim, você sabe que é descendente de judeu e tem sangue judeu, e você deseja seguir aí a fé de nossos antepassados, do nosso povo, entre em contato conosco através do telefone e com certeza a gente poderá lhe ajudar a você, a sua família, fazer o seu retorno para o Deus de Israel e para o povo de Israel. Então chegamos à sexta aliá, hoje sexto dia da semana. Nós fazemos as duas últimas aliot, que é a sexta e a sétima aliá. Então, hoje nós chegamos ao dia 4 do mês de abril do ano de 2025 e dia 6 do mês de Nissan do ano de 5000, dia 4 de abril do ano de 2025, dia 6 de Nissan do ano de 5785. Então, faremos as duas últimas aliot, a sexta e a sétima. Estamos na 24ª porção de nossa bendita Torá da Parashá Vaikra e a livro de Vaikra. Quero também aqui dar o shalom, deixar o nosso shalom a todos, Boker Tov, muito bom dia a você que tem estado conosco diariamente, amigos e internautas, a você que tem contribuído aí com a nossa comunidade, muito obrigado, que Hashem lhe abençoe grandemente. Você ainda não é um mantenedor, você ainda não tem enviado a sua contribuição, você quer nos ajudar? Envie a sua contribuição através do nosso desse QR Code que aparece aí na tela. É só você direcionar aí a câmera do seu celular e você poderá nos ajudar aí com a sua tzedakah ou também enviando aí o seu maceiro para a nossa comunidade ou por meio do Pix, que é a chave anusimbrasil.gmail.com. E eu quero aqui deixar também os nossos parabéns, felicidade a você que hoje está completando mais um ano de vida. Mazal Tov, que Deus lhe abençoe, lhe conceda saúde, muitas e muitas felicidades. Parabéns para você. Vamos então à leitura das duas últimas aliot, capítulo 5 de Levítico, do verso 11 ao 26. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar barumiko hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorah. E se as posses da pessoa não lhe permitirem oferecer duas pombinhas ou duas rolinhas, deverá trazer como sacrifício pelo pecado a 10ª parte de um efá de flor de farinha de trigo. Não colocará nela azeite nem incenso, pois é uma oferta de expiação. E trará a oferta ao sacerdote, que separará dela uma porção do tamanho de um punho cheio e a fará queimar no altar, sobre o fogo aceso, dedicando ao Eterno como uma oferta de expiação, e assim o ofertante será perdoado. O restante da oferta pertencerá ao sacerdote como parte da oblação. E o Eterno disse a Moshe: se uma alma profanar alguma coisa sagrada e pecar por erro na santidade de Deus, deverá oferecer como sacrifício por causa desse delito um carneiro sem defeito, no valor de 2 ciclos de prata, e pagará o valor da coisa sagrada,
com a qual pecou, acrescida de 1/5 do seu valor ao sacerdote. E o sacerdote expiará por ele com o carneiro oferecido e será perdoado. E se uma alma pecar sem saber, fazendo um dos preceitos divinos que não se deve fazer, e for culpada, deverá carregar a sua iniquidade. E trará um carneiro sem defeito no valor de 2 siclos ao sacerdote, e este expiará por ela, e será perdoada pelo pecado que cometeu sem saber. E o Eterno disse a Moshe: quando alguma alma pecar em um dos seguintes casos, fizer falsidade contra Deus, negar a seu companheiro uma coisa que lhe foi confiada sob custódia, negar a seu companheiro o dinheiro que lhe foi emprestado, roubar do seu companheiro, extorquir de seu companheiro, encontrar uma coisa perdida e recusar-se a devolvê-la, jurando em falso, no dia em que reconhecer o pecado que cometeu, devolverá ao verdadeiro dono o que roubou ou extorquiu, ou aquilo que lhe foi confiado, ou a coisa que achou, ou a qualquer coisa sobre a qual jurou em falso, acrescentando 1/5 do seu valor. E como oferta de delito oferecerá a Deus um carneiro sem defeito no valor de 2 siclos, entregando ao sacerdote que expiará por ele diante do Eterno e será perdoado. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayou lanu atah b'torreinu Baru atah Adonai noten hatorá. Seguimos com a leitura do livro de Vaikra, encerrando hoje, 6º dia da semana, encerrando aqui a leitura do livro de Vaikra. No Shabat, permitindo Hashem, estaremos estudando a leitura concernente ao 3º ciclo. Então, hoje finalizamos aqui a leitura do livro de Vaikra. Na leitura anterior, na 5ª aliá, nós vimos que o pecado cometido por um judeu deveria ser reparado. Ele deveria procurar o sacerdote, confessar o pecado que ele havia cometido, mesmo o pecado involuntário, e esse oferecia um sacrifício, levava o animal de acordo com o seu pecado. Mas o que nós vimos na última leitura da aliá anterior é que, mesmo que ele não tivesse posses, condições de comprar aquele animal, ele não estava livre de oferecer o sacrifício. Se ele não tinha condições de comprar um boi, ele tinha que comprar um carneiro. Se ele não tinha condições de comprar um carneiro, ele tinha que oferecer pelo menos uma pombinha, uma rolinha. Mas não tem nem como oferecer nada disso, então um punhado de farinha. Então ele tinha que oferecer o sacrifício pelo seu delito, pelo seu pecado cometido. Então é a leitura de hoje que a gente viu aqui. E se as posses da pessoa não permitirem oferecer 2 pombinhas ou 2 rolinhas, que seria um animal mais barato, deverá trazer como sacrifício pelo pecado a 10ª parte de um efá de flor de farinha de trigo. Então, tinha que oferecer sacrifício, de uma forma ou de outra, porque não tinha outra forma de redimir o pecado a não ser com o sacrifício do animal. Então, a Torá fala: e o Eterno disse a Moshe: se uma alma profanar alguma coisa sagrada e pecar por erro na santidade de Deus, deverá oferecer como sacrifício, por causa deste delito, um carneiro. Então, aqui tem também um outro tipo de pecado, que é profanar alguma coisa sagrada. Então, o que é sagrado? O que é sagrado? É tudo aquilo que Deus separou. Deus separou, é sagrado. O Shabat é sagrado? O Shabat é um dia sagrado. Não pode se trabalhar no Shabat. E claro, estamos falando do judeu, E aquele que se converte, logicamente. E também é o Bnei Anusim,
Bnei Anusim não pode trabalhar no Shabat. Bnei Anusim tem que cumprir as mitzvot. O judeu, aquele que se converte ao judaísmo também tem que cumprir as mitzvot. Então, porque ele não pode profanar o mandamento. Ele não pode profanar, ele não pode fazer daquilo algo comum. Ele não pode, porque quando nós, por exemplo, quando nós terminamos o Shabat, que nós saímos do Shabat, nós fazemos a Havdalah. E a Havdalah, na separação ali, na bênção da Havdalah, nós falamos do momento que estamos saindo do sagrado e entrando para o profano, ou para o comum. Então, o Shabat é sagrado, o dia da semana é comum. Então, se eu não santifico o Shabat, eu estou profanando o Shabat, eu estou tornando aquele dia como um dia comum. E não pode, isso é pecado e é gravíssimo. E o preço do sacrifício era alto. Tinha que oferecer o animal para esse tipo de delito. Então, aquilo que é sagrado é sagrado. Então, a festividade, o Shabat, são dias sagrados. Nós estaremos agora celebrando Pêssar. Pêssar tem 2 dias de santa convocação. 2 dias que nós não podemos trabalhar. É guardado como um Shabat. Eu não posso profanar esse dia. Eu não posso tornar esse dia um dia comum. Porque se eu não guardo o 15º dia de Nissan, e se eu não guardar o 21º dia de Nissan, eu estou profanando. Então, não é do meu jeito. É isso que a gente tem que aprender. Não é do meu jeito, eu faço do meu jeito. Não. O dia tem 24 horas. O Shabat tem 24 horas. Nós temos que cumprir o Shabat 24 horas. É de pôr a pôr do sol. É como o jejum do Yom Kippur. Não é assim que a gente fazemos, salvo por algum problema de saúde, né? Salvo por alguma situação, a pessoa tem que fazer o jejum. A mitzvah vai determinar o jejum de pôr a pôr do sol. Então, o sacrifício é esse. Então, eu não posso comer no Yom Kippur. Não posso. Se nada me impede de eu fazer o jejum, eu tenho que, no dia 10 de Tishrei, no Yom Kippur, eu tenho que jejuar. Agora, se eu tiver um problema de saúde, e se este jejum poderá me causar algum problema de saúde, ou agravar o problema, igual no caso de um diabético que precisa fazer uso de alimentos com mais frequência, então ele vai preservar a sua saúde, claro. Então ele vai fazer se ele puder. Se ele puder fazer, ele faz. Agora, se nada me impede de eu fazer o jejum, se nada me impede e eu não faço, o que é que eu estou fazendo? Eu estou profanando. É uma profanação. Então, isso que nós temos que ter cuidado. Então, no caso do Yom Kippur, no caso dos Yom Tovim, que são os dias de santa convocação, no caso das festas semanal, que é o Shabat, todo Shabat é uma festa, e é uma festa de santa convocação, que o Shabat é um dia sagrado, é um dia de santa convocação. É um dia de estarmos aonde? Na sinagoga, de rezar, de pedir perdão a Deus, de nos alegrarmos. Pronto, é assim, é o dia sagrado. Agora, se eu inverter qualquer coisa em relação ao Shabat, eu estou profanando. Então, esse pecado por profanação das coisas sagradas pode custar muito caro. É esse o cuidado que nós temos que ter, né? Então, existem outros pecados aqui que a Torá fala, né? Que a gente leu aqui. Quando uma alma, o Eterno disse a Moshe, quando uma alma pecar em um dos seguintes casos, fizer falsidade contra Deus, negar a seu companheiro uma coisa que lhe foi confiado sobre custódia, negar a seu companheiro o dinheiro que lhe foi emprestado, a pessoa promete de emprestar o dinheiro e depois
não entrega, não empresta, é pecado isso. Roubar do seu companheiro, roubo, é transgressão da Torá. Não furtarás. Extorquir de seu companheiro, é, extorquir de seu companheiro, isso é pecado, né? Não pode, isso é crime, isso é pecado contra Deus também. Extorquir, querer, abuso, né? É pecado. Encontrar uma coisa perdida e recusar-se a devolvê-la, jurando em falso, né? Então a pessoa perdeu, alguém falou, olha, quem está com a carteira que você perdeu é fulano de tal. Aí você vai lá e diz, olha, eu vim aqui buscar minha carteira porque alguém falou, não, mas eu não tenho carteira sua. Então ele tem, mas ele está mentindo, né? Ele está querendo ficar com aquilo que não é dele. Então não pode, mas ele pode simplesmente depois, como diz a Torá, né? E no dia em que reconhecer o pecado que cometeu, devolverá ao verdadeiro dono o que roubou ou extorquiu, ou aquilo que lhe foi confiado, ou a coisa que achou, ou a qualquer coisa sobre a qual jurou em falso. Aí, nesse caso, ele teria que pagar multa, né? Tinha que acrescentar 1/5 do seu valor. Então, a pessoa achou dinheiro. Quanto? Achou uma quantidade de dinheiro, não devolveu. Quando ele for entregar, ele vai ter que devolver mais com 1/5 em cima daquele valor que ele achou. Porque não lhe pertence. Se tem dono, tem que entregar, né? Bom, o Eterno não exige de nós mais do que nós podemos oferecer. Portanto, não podemos deixar de cumprir suas obrigações para com ele, alegando a falta de condições, né? Então, Deus não exige que a gente faça aquilo que não pode fazer, mas deixar de fazer, alegando falta de condições, não, aí está errado. Porque nada impede você de cumprir um mandamento, nada impede de você comer alimentação kasher, nada impede de você guardar o Shabat, nada impede de você jejuar no Yom Kippur, e você fica inventando coisa. É errado, é pecado, né? Então, olha, enquanto a vida há esperança. Mesmo que ele extorquiu, mesmo que ele escondeu o objeto que ele achou, sabendo quem era o dono, mas mesmo assim, mas se ele se arrepender e for lá e entregar o que ele estava sobre seu domínio, ele pagaria a multa, ele entregava o objeto perdido, extorquido, oferecia o sacrifício, um sacrifício era o animal, e Deus perdoava. Pronto. Então Deus está sempre pronto para nos perdoar. Nós é que temos que tomar as nossas iniciativas. Como diz, né? Quem furtava, não furte mais. Quem roubava, não roube mais. Porque Deus está pronto para perdoar. Mas dessa forma, se nós realmente reconhecermos o nosso erro. Agora, se a gente ficar pecando voluntariamente, sabendo que não pode, sabendo que é Shabat, está transgredindo o Shabat. E eu falo isso para aqueles que fazem parte, sim, da comunidade. Eu estou falando com aqueles que já têm uma aliança com Deus. Para aqueles que estão em processo de techuvá, de conversão, a pessoa está no processo. Eu falo, a Torá fala para aqueles que fazem parte do povo, né? Então, mesmo para os que estão fora do povo, mas que desejam fazer parte do povo, também tem que começar a se organizar, né, para seguir o caminho corretamente. Certo, pessoal? É isso. Encerramos por aqui. Hoje, sexto dia 5, Shabat dia 6. E aí, hoje dia 6, né?
Shabat dia 7, primeiro dia da semana dia 8, segunda-feira dia 9, terceiro dia dia 10, quarto dia 11, quinto dia 12 e deixa eu conferir aqui que eu já me perdi nas minhas contas. Enfim, domingo, primeiro dia da semana, dia 6, isso do calendário gregoriano. Segunda, 7, terça, 8, quarta, 9, quinta, 10, sexta, 11, sábado, 12. Quando for dia 11, sexta-feira, dia 11 de abril, é dia 13 de Nissan. No Shabat, 12 de abril, 14 de Nissan. Esse dia é Shabat, dia de Shabat. Ao pôr do sol, nós entramos no dia 13, passamos para o dia 13 de Nissan, ou melhor, passamos para o dia 13 de abril e 15 de Nissan. Então, nós vamos sair de um Shabat, que é um dia que é para guardar, e vamos entrar no primeiro dia da semana, que é Yom Tov. Então, domingo, eu nem gosto de falar essa palavra, mas primeiro dia da semana, dia 13 de abril, é dia 15 de Nissan, dia festivo, primeiro dia de Hag Matzot. Então, são os dias 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, 7 dias que nós não comemos pão com fermento. Você ainda não assistiu o vídeo? Está no nosso canal o vídeo que traz a informação sobre a festividade de Pêssar. Você ainda não adquiriu a Matzah? Você vai estar celebrando Pêssar conosco? Nós vamos estar transmitindo, permitindo o Hashem. Nós vamos transmitir pelo canal Anusim Brasil o Arvit de Pêssar após o Shabat. Vamos estar entrando no serviço do Arvit e depois do Arvit nós vamos então passar para o Seder, a leitura da Haggadah de Pêssar. Então, se você vai celebrar conosco Pêssar, mesmo aí na sua casa, e os que vão estar na sinagoga, não deixe de adquirir a matzá, o vinho, o suco. Prepare todos os elementos para o jantar, tá certo? Você não viu o vídeo ainda? Vai lá, entra aí no nosso canal, Anusim Brasil Criciúma, no YouTube, e busque o vídeo de sábado que a gente fez na sinagoga, trazendo todas as informações, tá bom? E você que deseja nos ajudar aí enviando a sua tzedakah, o seu maser, a gente agradece, tá? A gente agradece porque a comunidade aqui a gente tem os compromissos nossos também e isso é só possível todo esse trabalho que fazemos mediante a contribuição e a colaboração de você e de todos, tá bom? Então, se você deseja nos enviar aí a sua contribuição, pode direcionar a sua câmera do celular diretamente para o QR Code ou envia um Pix diretamente pelo canal, pela chave Pix anusimbrasilcriciúma@gmail. Tá bom, pessoal? Shalom, Boker Tov, desde já um Shabbat Shalom a todos e às 19 horas, permitindo Hashem, nosso serviço de Kabbalat Shabbat, eu convido a todos a estarem conosco. Boker Tov, bom dia. Shabbat Shalom a todos. E com Deus.